mais é do que a forma de preservar então as memórias, transcrever as lembranças para que outras pessoas tenham acesso a elas. Isso a gente falando do scrap tradicional, tá gente? Depois eu vou entrar em cada um. Quando surgiu o scrap? O scrapbook, os primeiros indícios do surgimento dele, na verdade, são do século XVII, na Alemanha, e depois ele foi para a Inglaterra, que era só um álbum de recortes mesmo. As pessoas gostavam, às vezes, de juntar tecidos, lembranças, textos diversos, em formas de álbuns, de journals, que eles chamavam, que eram como se fossem os diários antigos. Só uma preservação. Sabe aquele negocinho de guardar um guardanapo diferente? Você vê diferente que você queria preservar, eles guardavam nesses álbuns. Depois, mais ou menos em 1980, quando a máquina fotográfica passou a ser um item de consumo, que o scrap ganhou a cara que a gente tem hoje, que é a união das fotos com a memória. Porque aí todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo não, mas a máquina passou a ser um item de consumo, a fotografia passou a ser uma coisa comum. Então, era sempre a foto aliada com a memória, com algum texto. A gente tem depois, em 1990, foi quando de fato surgiu uma indústria do scrapbook, que é basicamente americana, norte-americana. Ela foi uma indústria que se especializou mesmo em fazer então, materiais, itens para decorar, colas específicas. Por que itens específicos? Porque as pessoas começaram a perceber que se você pega um papel comum, ou às vezes uma caneta comum ou uma cola comum, ao longo do tempo, aquele papel vai ficando fininho, vai dissolvendo, a fotografia fica amarelada, então isso se perde um pouco. Se a gente pegar as agendas da gente comum, por exemplo, recortes de revista, aquele papel de bala que a gente colocou no durex, as coisas vão soltando. Então veio uma indústria para garantir que aquela memória fosse de fato preservada. Então hoje existe uma linha de scrapbook, que são itens que a gente fala que são livres de ácido e livres de lignina. São os materiais que amarelam, que fazem essas fotos se perderem ou o papel ficar mais fininho. Então quando vocês verem a descrição livre de ácido, geralmente vem em inglês, é um material próprio, é um material que vai ajudar com que essa memória fique de fato preservada. E aí depois, então isso em 1990 surgiu essa indústria, muito material específico. Aí a gente tem mais recente, mais ou menos 2010, 11, surgiu uma outra forma de scrap que ficou muito famosa. Se vocês digitarem na internet, vocês vão ver muita coisa que chama Project Life. Project Life, o que é? É uma variedade do scrap que era uma mãe comum que fazia o scrapbook, mas ela achava que demorava muito tempo. Pegar todos aqueles papéis, juntar as fotos. Era tanta
variações. E aqui no Brasil, já tem muito tempo também, tem muita gente que faz, mas começou com um boom nos últimos 2 anos, que começou a chegar muito material de forma mais acessível. A indústria nacional começou a fazer, a gente não tinha antes nada de indústria nacional, hoje a gente tem muita coisa boa feita nacionalmente, tanto em linha de papéis específicos, quanto material. Vocês já devem ter visto que a mais comum é a Top Tree, o símbolo dela é TEC, tudo coloridinho assim. Ela tem linha de papel, ela tem linha de cola específica, ela tem fita específica, régua, tesoura. Ela montou uma linha nacional boa de se trabalhar, e a linha de papéis agora vem crescendo cada vez mais. Tem um case para